Aleluia, adore a Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Oh, aguardamos a promessa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tome o seu assento, querido. Graça e paz, amém? Nós começamos na semana passada falando sobre o Apocalipse e nós falamos sobre as cartas de João, João, o apóstolo João que andou com Jesus, que escreveu o Evangelho segundo João. Esse mesmo João, anos após a morte de Jesus, alguns anos, ele foi preso mais uma vez. Só que dessa vez o imperador, querendo mostrar que quem mandava, querendo mostrar quem tinha a voz de autoridade, pega João, o último apóstolo vivo, o último apóstolo que caminhou com Jesus, que ainda estava vivo, pega João e coloca numa ilha penal chamada Patmos. Essa ilha era uma ilha vulcânica no mar Egeu, um lugar terrível, um lugar inabitável, mas foi estabelecida como uma ilha penal para aqueles que condenados, mas que eles não queriam matar de imediato, para deixar sofrer. Então, para prolongar o sofrimento, para ter uma morte mais demorada, uma morte mais sofrida, era mandado para lá, para esse exílio, nessa ilha vulcânica chamada Patmos. Só que havia um propósito de Deus ali. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Vamos só dar uma repassada rapidinha no que foi falado na semana passada. Apocalipse 1:9, João diz assim, Apocalipse capítulo 1, verso 9, ele diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não estava ali, no seu ponto de vista, ele não estava ali por causa do homem, ele não estava ali por causa do imperador Domiciano, que colocou ele lá. Esse Domiciano era chamado segundo Nero, um cara que foi tão ruim quanto o imperador Nero, e capturou, e perseguiu, e matou os cristãos com tanta avidez, da mesma forma como Nero. Só que havia uma diferença: o Domiciano, ele não queria ser apenas um imperador cruel, ele queria ser adorado, e ele estabeleceu locais de adoração para o próprio imperador ainda vivo. Então o povo, os pagãos, adoravam Domiciano, o imperador romano, ainda vivo. E isso foi algo muito falado aqui no Apocalipse, através de João, porque era uma grande afronta contra Deus. E quando João escreve cartas, ele fala: você que habita no lugar aonde Satanás habita. A igreja que vive é onde Satanás habita, porque havia ali um templo de adoração ao imperador Domiciano, um homem que ainda estava vivo, e até pior do que adorar a alguém que foi canonizado, que já morreu há tantos anos. Mas João estava ali e ele fala: eu estou aqui por causa da palavra de Deus, eu não estou aqui por causa da vontade do homem, eu não estou aqui por causa da vontade desse imperador maluco e que quer ser adorado, não, eu estou aqui porque Deus me colocou nesse lugar. Só que Deus colocou o corpo de João naquela ilha ali, mas o espírito de João foi arrebatado aos céus. E João passou a ter experiências ainda mais tremendas com o Senhor, porque João recebeu a revelação do Apocalipse. E a palavra Apocalipse significa revelação. Bíblias mais antigas não tem o livro do Apocalipse, é o livro da revelação. É o mesmo livro, só que o nome revelação. Porque foi a revelação de Deus a João do que haveria de acontecer nos últimos tempos, no final dos tempos, da outra volta de Jesus, quando ele viria para arrebatar a sua igreja. A promessa. E é sobre isso que nós estamos falando. Falamos na semana passada, vamos falar hoje e também na semana que vem. Coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse, e coisas que ainda estão por acontecer. Só que o Apocalipse é um pouco assustador. Há muito cristão que tem medo do livro do Apocalipse, lê e não entende nada, e tem medo das coisas que
que diz o Apocalipse que vai acontecer, mas entenda uma coisa, quero te dar uma palavra de conforto, vai acontecer, você tendo medo ou não, vai acontecer, amém, querido? Então, relaxa o seu coração, pega com Deus, porque vai acontecer, mas acontece que nós estamos do lado certo da questão, nós estamos do lado certo, porque o Apocalipse, ele não significa tribulação para a igreja, significa o triunfo da igreja, porque até hoje a igreja ainda não triunfou, a igreja sempre resistiu, a igreja foi perseguida, foi torturada, foi maltratada, foi caluniada, mas resistiu. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor, mas sempre foi uma guerra travada. Mas quando chegar esse tempo, que já está muito próximo, será o grande triunfo da igreja sobre as forças do mal, o grande triunfo da igreja sobre o mundo que sempre escarneceu da igreja, o mundo que sempre se desfez da igreja, sempre tratou a igreja com desdém, será o grande triunfo da igreja. Você pode dar glória a Deus por isso? A igreja finalmente triunfará com o Senhor Jesus, porque se cumprirá tudo que está nessa palavra, porque já está acontecendo, e é isso que nós vamos ver no dia de hoje. Um pouco do que já está acontecendo, nós vamos ver hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia. Talvez eu comece a falar algumas coisas aqui e você a princípio discorde, ou fique um pouco receoso, um pouco resistente, mas eu quero te pedir que ouça até o final, porque o que eu vou falar aqui, por mais assustador que possa parecer, é o que está na palavra, e você vai ter o esclarecimento disso. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17. Nós não podemos, vamos falar sobre o Apocalipse, vamos ter 3 mensagens sobre o Apocalipse, mas nós não estamos estudando o livro do Apocalipse, porque se fosse estudar o livro do Apocalipse, a gente tinha que separar um ano para isso, no mínimo, né? Nós estamos só arranhando a superfície do livro do Apocalipse, nem tudo foi esclarecido a nós, mas o pouco que nós conseguimos compreender do livro do Apocalipse é o bastante para saber que Jesus está voltando, e a igreja finalmente triunfará com o Senhor, a noiva do Senhor será resgatada. Apocalipse capítulo 17 diz assim: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Fecha os teus olhos. Nós vamos continuar essa leitura, mas vamos pedir ao Senhor que venha abençoar esse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós te clamamos agora, Senhor. Nós acabamos de ler a tua palavra e queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha tomar o controle desse momento, que o Senhor venha preparar cada coração para receber essa palavra, que o Senhor venha abrir o entendimento do teu povo, aqueles que ouvirem essa palavra, Pai, essa mensagem através da internet, que sejam impactados pelo Senhor e que tenham seus olhos abertos, seus ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor tem a dizer à tua igreja nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, toma o teu lugar nesse momento, porque eu não tenho nada a dizer ao teu povo, senão aquilo que vier do Senhor. Então que seja eu, Pai, uma ferramenta nas tuas mãos, para que a tua palavra seja pregada, para que a vontade do Senhor seja manifesta nesse lugar. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor por essa palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui no capítulo 17, versículo 3, leia com atenção, porque é algo que o anjo está mostrando para João, o Senhor está mostrando a João, e no mesmo tempo o próprio Senhor já vai dar a interpretação do que significa o que ele está mostrando a João, nesse mesmo capítulo, e nós vamos ler o capítulo todo. Acompanhe comigo, no versículo 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia,
com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Olha a visão de João. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Te darei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Grave aí, 7 montes e 7 reis, dos quais caíram 5. Dos 7 reis caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Versículo 11: e a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem a autoridade de como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. E pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos, fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, nações, multidões e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem, e uma deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Versículo 18: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Uau! Então, quando o anjo chega e fala com João, um dos 7 anjos que tem as 7 taças falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Não estava falando de uma mulher, porque a palavra meretriz significa prostituta. Então ele não estava falando de uma prostituta, e as águas também não eram águas. Mas como diz aqui no versículo 18, a mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então essa grande prostituta do Apocalipse se trata de uma cidade. E as águas aonde essa mulher estava sentada são povos, nações, multidões e línguas. Como diz o versículo 15, falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, é uma cidade que tem ensinado povos, nações, multidões e línguas. No versículo 2 diz assim, falando sobre, que se acha sentada sobre muitas águas, versículo 2, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho, vinho significa ensino, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Uma cidade, como diz a palavra aqui, que tem 7 montes,
7 reis, que ensina povos, nações, multidões e línguas com quem se prostituíram os reis da terra. O que o Apocalipse está se referindo é a cidade de Roma, mais precisamente o Vaticano. Porque a cidade de Roma tem 7 montes, e o Vaticano, que é uma cidade dentro de Roma, uma cidade dentro de outra cidade, só que o Vaticano deixou de ser uma cidade para ser um país. É um país soberano e muito rico. Um país independente, soberano, que tem o seu governo, que tem as suas leis, que tem o seu banco, que tem a sua reserva. A mulher vestida de púrpura e de escarlata. A púrpura significa riqueza, o ouro. A maior reserva de ouro do planeta está no Vaticano. Paredes de ouro, templos com paredes, utensílios, pedras preciosas. A maior riqueza, que não é divulgado, mas é a maior riqueza, a maior reserva, porque todo país tem a sua reserva em ouro. Na hora de fazer um empréstimo, na hora de dar uma garantia, todo país tem a sua reserva em ouro. O Vaticano é o país que tem mais ouro no planeta. A maior reserva de ouro está no Vaticano. Que tem ensinado, desde os tempos de Cristo, tem ensinado e distorcido a palavra de Deus. Porque tem ensinado povos, nações, multidões e línguas a adorar imagens. Eu não estou falando do católico, eu não estou falando do irmãozinho que vai para a igreja e que não sabe a história da sua própria igreja. Aquele que está lá de coração aberto, não é dele que eu estou falando. Eu estou falando lá de cima, de um império que se embebedou com o sangue dos santos, como diz a palavra. Porque muitos cristãos foram mortos por Roma, pelo Império Romano. Milhares e milhares, milhões de milhões foram mortos, crucificados, queimados, lançados a bestas nas arenas do Coliseu e do Panteão e de outros anfiteatros. A igreja que foi perseguida, maltratada, massacrada pelo Império Romano durante séculos. Esse mesmo império que dominou o chamado cristianismo, que nunca teve o cristianismo, porque Cristo nunca foi o centro do Império Romano. Mesmo quando o Império Romano foi fundado no século IV, por um imperador chamado Constantino, porque o que estava acontecendo naquela época, o que eu estou falando aqui, queridos, é história. O que estava acontecendo no século IV é que o cristianismo, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a matança, estava crescendo de uma forma incontrolável. E o Império Romano já estava se vendo num impasse, porque havia uma grande guerra social entre pagãos e cristãos. Porque o Império Romano perseguia e pagava, e matava, e torturava, e capturava, e cada vez mais os cristãos iam se multiplicando. Então veio o imperador Constantino, um cara com uma grande visão política, e ele peraí, eu não posso enfrentar essa guerra, nós vamos perder essa guerra. Então ele foi e anunciou a sua conversão ao cristianismo. O imperador romano, o império que perseguia os cristãos, agora tem um imperador cristão. Acabou a perseguição. E o Constantino tornou o cristianismo religião oficial de Roma. Todo mundo passou a ser cristão. Acabou a perseguição contra a igreja do Senhor. Acabou a matança. Agora todo mundo é cristão. Não pode ter outra religião a não ser o cristianismo. Todos somos cristãos agora. Igreja, e fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Nunca se perguntou, Jesus era judeu, o berço do cristianismo foi Israel e a igreja é romana? Igreja Católica Apostólica Romana. Aí quando os católicos, mal informados, falam, nós somos a primeira igreja, são. Eles têm razão, eles são a primeira igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana foi a igreja dos apóstolos que se corrompeu, foi levada à corrupção.
Porque os líderes da igreja, na tentativa de trazer paz ao povo, cederam à pseudo-conversão do imperador e tornou-se religião oficial. Acabou a matança, só que a igreja parou de crescer. A igreja começou a minguar. Por quê? Porque o imperador, sendo ele um pagão, que não conhecia nada de evangelho, não conhecia nada de Cristo, passou a dirigir a igreja. Autoridade. Não havia ninguém comparado a ele. A maior autoridade. Então ele, na tentativa de unificar todos os povos e não haver rebelião mais, naquela de trazer paz, o que ele foi? Ele começou a pegar culturas de outras religiões, culturas pagãs, e inserir dentro da igreja. Dentro da igreja cristã. Começou a trazer a adoração a imagens para dentro da igreja. Pegou uma festa, uma grande festa do Império Romano, que era de adoração ao sol nascente, e botou para celebrar o Natal, 25 de dezembro, com a mesma data, que era adoração ao sol nascente. Agora nós vamos comemorar o nascimento de Cristo. Prostituição espiritual é o nome disso, por isso a Bíblia se refere. Porque era uma igreja que traía ao Senhor, e ainda trai. E a cultura pagã foi inserida na igreja do Senhor, na igreja cristã. E os costumes cristãos começaram a ser esquecidos. E começou-se a celebrar culturas pagãs no meio da igreja. A grande meretriz, que se assenta sobre muitas águas. A cidade dos 7 montes e 7 reis. Vamos falar sobre os reis já já. Foi o evangelho se corrompendo. Mas isso está aqui no Apocalipse, tem e terá as suas consequências. No versículo 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu a mulher montada numa besta escarlate. Escarlate é vermelho. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres, e achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas. Eu acabei de falar, a maior riqueza está ali. E pérolas, tendo na mão um cálice. Quem já não viu o Papa com o cálice de ouro na mão? Um cálice de ouro, transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. Toda prostituição espiritual, toda prostituição ali. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande meretriz, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Então vamos trocar um pouquinho aqui em miúdos o que a palavra fala sobre 7 reis. E você vai fazer uma conta comigo. E nós vamos chegar a uma conclusão. Se a minha conta estiver certa, há algo tremendo aqui. No ano de 1929, aconteceu o Tratado de Latrão, um acordo entre o governo italiano, representado por Benito Mussolini. Esse Benito Mussolini, ele era o braço direito de Hitler e foi um protagonizador da Segunda Guerra Mundial. E ele cedeu um espaço à igreja, que formou o Vaticano. Ou seja, a igreja já estava estabelecida desde o século IV, a Igreja Católica Apostólica Romana, estabelecida desde o século IV. Porém, os papas não eram reis, não eram presidentes de nenhum país, eles eram líderes da igreja. Quando Mussolini cedeu esse terreno, em um acordo com o governo italiano, a igreja se instalou nesse terreno, e esse terreno passou a ser chamado Vaticano, o quartel-general da Igreja Católica Apostólica Romana. E o Papa, sendo ele a maior autoridade da igreja, passou a ser também a maior autoridade desse país independente chamado Vaticano, ou seja, ele é o presidente da república, ou o rei, ou seja lá o que for, é a maior autoridade no Vaticano. Ele não é apenas um líder religioso, ele é o governador,
o presidente do Vaticano. Então o Papa, que era o líder espiritual da igreja, passou a acumular o cargo de presidente da República do Vaticano. Então, a partir de 1929, o Papa, na época, era o Pio XI. E ele já era Papa desde 1922. E ele continuou sendo Papa até 1939. Como os irmãos sabem, o papado é um cargo vitalício. Ou seja, um homem, depois que se torna Papa, ele vai até morrer. Quando o Papa morre, daí se elege outro. No momento em que um Papa morre, isso é uma tradição da igreja desde os seus primórdios. O anel do pescador é destruído, aquele anel que o Papa usa com o selo papal. O anel do pescador é destruído e imediatamente lacra-se os aposentos do Papa falecido, por 9 dias. É a tempo sede vacante, tempo do trono vazio. E nesses 9 dias é o período de luto, aonde já começa a se pensar quem pode ser o próximo Papa. No final de 9 dias, o colégio de cardeais se reúne na Capela Sistina para o conclave, um novo conclave, onde vai se eleger um novo Papa. Então todo esse ritual é algo programado, é algo pensado. Por que eu estou falando isso aqui? Logo você vai entender. É algo pensado para que se eleja a pessoa certa. Então venha comigo. A partir de 1929, o Papa passou a ser rei do Vaticano. Então nós vamos contar quantos reis tiveram de 1929 até aqui. O primeiro Papa do Vaticano, não é o primeiro Papa da igreja, é o primeiro Papa do Vaticano, o primeiro rei da cidade dos 7 montes, como diz aqui a palavra do Senhor, foi Pio XI, que foi até 1939. Depois veio o Pio XII, que foi Papa até 1958. Depois, Pio XXIII, que foi Papa até 63. Depois, Paulo VI, que foi Papa até o ano de 78. Agora já chegou na nossa geração, na geração da maioria aqui. Depois veio João Paulo I, que foi Papa por um ano só, porque morreu no mesmo ano, em 78. Então veio João Paulo II, esse nós conhecemos. João Paulo II, que foi Papa até 2005. Em 2005, foi levantado ao pontífice, 2005 a 2013, o Bento XVI. E é aqui que eu quero que você se concentre comigo. Vamos lá na palavra novamente. No versículo 9 do capítulo 17. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Já falamos sobre isso, os 7 montes de Roma. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, ou seja, caíram 5. Vamos contar comigo aqui. Pio VI, Pio XII, Pio XI, Pio XII, João 23, João VI, João Paulo I. 5. Certo? Caíram 5. Um existe. Esse que existe é o João Paulo II. Olha a visão de João. João Paulo II. Foi naquele momento que João estava tendo a revelação ali, desse momento. 5 caíram. Um existe. Dos quais caíram 5, existe um e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Ou seja, o sétimo, tem de durar pouco. 5 caíram, um existe. 6, certo? 5 caíram, um existe. E o outro, quando chegar, tem de durar pouco. O outro, que veio logo depois do João Paulo II, foi o Bento XVI. Foi o primeiro Papa a renunciar o cargo. Ele foi Papa durante
do ano de 2005 até 2013. Em 2013, no dia 28 de fevereiro de 2013, ele renunciou ao papado. Foi o primeiro papa da história a renunciar ao papado. Deixou de ser papa ainda vivo, com a desculpa da sua saúde frágil, não sei o quê, e ele mesmo, olha aqui, Bento XVI, olha minha anotação, Bento XVI assumiu o pontificado em 20 de 4 de 2005, e a mídia notificou que ele mesmo previu para si um curto reinado. 5 caíram, um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco. Ele mesmo previu para si um curto reinado. Daí, vamos continuar. E o oitavo, versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Depois do Bento XVI, assume o pontificado Papa Francisco, que é o atual, o oitavo, e que segue para a destruição. Nós estamos falando, queridos, não é uma coincidência. Nós estamos falando do último Papa da história da Igreja na Terra, Papa Francisco. Continuando aqui. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o seu reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Quem é a besta que a palavra está se referindo? O oitavo rei, Papa Francisco. Quantos já ouviram falar da nova ordem mundial? Qualquer filme que você abre aí, você começa a assistir, daqui a pouco está falando nova ordem mundial. 10 reis que ainda não receberam seu reino, mas já têm autoridade como reis, porque a besta tem dado essa autoridade. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Nova ordem mundial. Isso já está sendo discutido, isso já está sendo falado, isso já é projeto, vai acontecer. Nova ordem mundial. Caminha para a destruição. E como diz no versículo 15, nós já lemos e vamos repetir: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, nações, multidões e língua. E a mulher que viste no versículo 18 é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quando um presidente assume a presidência de um país, a primeira coisa que ele faz é ir lá no Vaticano beijar a mão do Papa. Cidade que domina sobre os reis da terra. Sabe, queridos, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Aí que se você continuar no capítulo 18, continue comigo no capítulo 18. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de toda espécie de espírito imundo, de esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos dela, povo meu. As nações vão sofrer com a queda do Vaticano. As nações vão sofrer com isso, porque se nós olharmos o Brasil, vamos olhar para nós, vamos olhar para dentro. Somos um país livre.
temos liberdade religiosa, podemos estar aqui num culto, ninguém vem aqui nos incomodar. Mas o Brasil é consagrado a uma padroeira. O país é consagrado a uma padroeira. Tem o dia da santa, tem o dia da padroeira, padroeira do Brasil. Quando que essa nação vai para frente? Um país que desde o seu princípio, desde os seus primórdios, está debaixo de corrupção. O Brasil, quando foi teoricamente descoberto por Pedro Álvares Cabral, porque já tinha gente no Brasil, já tinha os índios habitando aqui, mas ele descobriu o Brasil, o mundo descobriu o Brasil. O mundo soube da existência do Brasil. Achava-se que era uma ilha, transformaram o Brasil numa ilha penal, assim como era a ilha de Patmos, porque achavam que o Brasil era apenas uma ilha. Então começaram a pegar, ignoraram os índios, começaram a sugar a riqueza da terra, escravizando os índios, abusando das índias, retirando a riqueza da terra e transportando de lá para cá os prisioneiros, os piores condenados da Europa. Os homens que eles não queriam manter na Europa, pegavam lá para exilar no Brasil, achando que era uma ilha. Isso é a história do país. E o Brasil começou a ser colonizado por bandidos, assassinos, estupradores, presos políticos. O Brasil começou a ser colonizado por esse tipo de pessoas. A corrupção se instalou no Brasil de tal forma que até hoje, em todas as camadas da sociedade, existe corrupção. Se tornou banal, se tornou normal a corrupção. Quem não já ouviu falar, não, o político tal, não, ele rouba, mas ele faz. Não, o cara rouba, mas o cara faz. Pelo nosso bairro, o cara não, ele está tirando dele lá, mas ele faz alguma coisa, melhor do que outros que só roubam e não fazem nada. Misericórdia! A corrupção se tornou algo tão banal. Pessoas são presas por corrupção, daqui a pouco está solto. Daqui a pouco está se elegendo a cargo político novamente. Porque o Brasil vive debaixo de uma maldição. Maldição da corrupção. Consagrado a ídolo. Esse é o nosso Brasil. E muitas vezes a gente se conforma com isso como se fosse normal. Sabe, queridos, nós precisamos estar vigilantes, porque coisas estranhas estão acontecendo pelo mundo afora. Jesus está voltando. E essas coisas vão acontecer, porque já estão acontecendo. Nós não estamos falando de uma profecia que vai acontecer, já está acontecendo. Nós já estamos aqui no 8º rei da cidade dos 7 montes, que é adornada de púrpura e de escarlata, que domina sobre os reis da terra. Tem alguma dúvida? Que tem ensinado povos, nações e multidões e línguas a se prostituírem espiritualmente, trazendo o paganismo para dentro da igreja. Cristo nunca foi o alicerce dessa igreja, porque colocam um monte de outras coisas para ofuscar a pessoa de Cristo. E o que fazer? Orar e pregar o Evangelho. Porque povos, nações, multidões e línguas estão embriagados, não sabem o que estão fazendo, não conhecem a história da sua própria igreja, não conhecem a palavra, porque não são incentivados a estudar a palavra. Isso não é um incentivo do Império Romano. Estudar a palavra, não se ensina a palavra. A verdade é oculta, é disfarçada, para que ninguém saiba. Pessoas estão inocentes, pessoas estão enganadas e se corrompendo, e a palavra é muito clara: fugi dela, povo meu, retirai-vos dela,
povo meu. Eu quero trazer aqui algo um pouco assustador. Quando morreu o Papa João Paulo II, agora eu estou falando de história novamente. Eu fiz umas anotações aqui, porque o procedimento pós-morte do Papa João Paulo II foi diferente dos outros. E como nós lemos aqui, 5 já caíram, 1 existe. Esse era o João Paulo II. E o próximo há de durar pouco tempo, que foi o Bento XVI. Mas eu quero que você saiba aqui algo sobre João Paulo II, que foi um pouco diferente. João Paulo II foi colocado em um caixão de cedro, a sua face foi coberta com um pano de seda branco. E essa foi a primeira vez que isso foi feito com um papa. O caixão de cedro, presta atenção nisso aqui, foi colocado dentro de um caixão de chumbo, um caixão dentro de outro caixão, de 800 libras de peso, tendo uma caveira e ossos cruzados. Isto é frequentemente usado em rituais de iniciação da maçonaria, como um símbolo de renascimento. Depois foi colocado em outro caixão de madeira para ser levado na Basílica de São Pedro. João Paulo foi velado em um caixão trapezoidal, o mesmo visto em filmes de vampiros, aquele caixão que o vampiro deita para dormir. O trapezoide é considerado pelos ocultistas como o mais satânico dos formatos, especialmente adaptado para aumentar a manifestação demoníaca. Este caixão é construído para formatar e preservar a energia má das trevas, segundo um ex-satanista chamado Bill Schenoebelen, e ele escreveu o livro A Profecia dos Papas. É sério, é assustador, mas eu quero te dizer que é o triunfo da igreja, é a verdade sendo revelada. A verdade será revelada e a igreja irá triunfar. E nós temos que ter o nosso coração, não um coração de revolta por essas coisas que falamos aqui, mas um coração de amor por aqueles que estão enganados, por aqueles que estão sendo levados e embriagados pelo vinho da grande meretriz. Nós não lutamos contra a pessoa. Nós não podemos lutar contra a pessoa, ou discriminar, ou ofender. Nós não temos o direito de fazer isso. Mas nós temos o dever de falar a verdade. Com respeito, com amor, mas nós precisamos falar a verdade. Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, mas eu já tive uma experiência com a minha mãe. Uma época a minha mãe esteve afastada do evangelho muito tempo e ela voltou para a igreja católica, que ela nunca tinha sido católica, e ela simpatizou, amigas e tal, estava na igreja católica, e com pouquinho tempo minha mãe já estava pintando as imagens, com todo o carinho, com todo o amor, com toda a dedicação que ela sempre teve em tudo que ela faz, é perfeccionista, e ela já pintava com todo aquele zelo as imagens de escultura, as imagens de adoração, e eu sendo cristão, vendo aquilo, como falar, como agir. Aí um dia eu cheguei para minha mãe, falei para ela assim: mãe, ela me chamou para um almoço lá na igreja, eu fui. Nós não temos que nos isolar, porque a melhor forma de evangelização é o relacionamento. Então nós não podemos nos isolar, nós temos que nos relacionar e mostrar quem somos. Então eu fui para o almoço lá e conversei com o padre, gostei. O padre, gente boa, né? Um homem bom, bem esclarecido, de boa fala. E nesse mesmo dia eu tinha que sair para viajar, porque eu viajava muito na época, e eu falei com a minha mãe assim: mãe, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vi lá, quando estávamos lá,
porque teve a missa antes do almoço, né? E eu vi entrando a imagem de Maria, né? Maria foi uma mulher excepcional, né? Maria foi uma mulher que teve um papel fundamental, né, na história do Evangelho, e eu não admito que ninguém fale mal de Maria, porque Maria foi fantástica. Ela ainda muito jovem, ela assumiu uma responsabilidade muito grande, e ela sofreu o peso da acusação de uma sociedade primitiva, que hoje em dia ainda uma moça aparece grávida, muitos já se escandalizam. Hoje, século 21, imagina naquela época, Maria, uma adolescente noiva, aparece grávida. Então o que Maria enfrentou não foi pouca coisa, teve que fugir para o Egito e voltou, e Maria ficou até os últimos momentos ali com Jesus. Então Maria foi assim, sem comentários, foi uma pessoa fantástica. Mas aí nesse dia eu vi entrando a imagem de Maria, né, os obreiros carregando a imagem, e todo o povo que estava na igreja se prostrava, enquanto a imagem ia passando, carregada pelos obreiros. Isso eu estava lá e presenciei. Aí eu falei: mãe, aonde está na Bíblia que nós temos que adorar Maria? Pergunta lá o padre e me dá uma resposta quando eu voltar. Eu estou curioso, eu quero saber. Aí eu fui viajar. Quando eu voltei, minha mãe estava inquieta. E eu perguntei a ela: e aí, mãe, conseguiu aquela resposta para mim? Eu consegui. O padre falou que não está na Bíblia, não. A gente adora por fé. Tá legal. Essa é a resposta. Claro que eu já sabia. Mas, passados uns dias, eu fui e fiz uma outra pergunta para ela. Eu não me lembro agora qual foi a pergunta. Eu sei que era uma pergunta chave, bem fundamental. Aí ela também não teve a resposta na palavra. Passados mais uns dias, 1 mês ou 2 meses, fiz um culto na minha casa. Quem levanta a mão e se converte a Jesus? Minha mãe. Está até hoje no Evangelho. Instrumentista da casa do Senhor, toca violão, adora ao Senhor, líder do Ministério de Louvor. Sem ofender, sem maltratar, sem acusar. Porque no momento que você ofende, que você maltrata, que você aponta, a pessoa se fecha. Mas com sabedoria, nós podemos entrar e fazer a diferença. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Se você tiver alguma dúvida no que eu falei aqui, você pode pesquisar. Eu te incentivo a pesquisar sobre tudo que nós falamos aqui. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos e você peça a Deus para te dar sabedoria, para trazer ao teu coração alguém que precisa ouvir uma palavra, ou alguém que precisa que você faça uma pergunta estratégica para ter um resultado estratégico, sem ofender ninguém, sem magoar ninguém. Não é esse o nosso objetivo. Nós não podemos simplesmente nos calar, nos omitir e deixar que as pessoas sofram por falta de conhecimento. É pesado falar sobre isso, para mim não é fácil, mas nós podemos acreditar que a vitória do Senhor está chegando para a igreja. E nós vamos poder finalmente subir para a glória com o Pai. E se o anjo nos chamar antes do arrebatamento da igreja, nós vamos subir para a glória com o Pai. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o minuto que se vem daqui a pouco, não sabemos. Só Deus sabe.
Essa semana tivemos uma notícia muito triste. Um rapaz da nossa cidade, amigo nosso, amigo, a pessoa muito chegada. Algumas semanas atrás, umas 2 ou 3 semanas atrás, ele fez contato, estava precisando de uma grana emprestada, tinha sofrido um acidente de moto. E essa semana chega a notícia que ele voltou a trabalhar, era um motoboy, casado, pai. E ele teve um outro acidente de moto e morreu. 25 anos de idade, afastado do Evangelho. Nós lamentamos, mas não podemos fazer mais nada. Se ele foi para a glória ou não, não cabe a nós saber. Mas cabe a nós falar do Evangelho, sim. Cabe a nós anunciar que a volta do Senhor está próxima. Porque esse é o nosso papel como igreja na terra. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Com as nossas palmas. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda aquele que vive e reina para todo sempre. Oh, aleluia! Aleluia! Não é momento de terror, não é momento de tristeza, mas estamos vivendo um momento de alegria. Estamos vivendo um momento de reta final, em que finalmente nós estaremos com o Pai, e finalmente nós estaremos com o nosso Criador. Mas para isso é necessário estar do lado certo, porque quem estiver do lado errado, queridos, infelizmente, será choro, será pranto e ranger de dentes. Precisamos estar do lado certo. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você está do lado certo? Será que você está do lado certo? Será que você está do lado dos que vão subir para a glória?
porque essas coisas vão acontecer. Queira você ou não, tenha medo ou não, isso vai acontecer. Então nós precisamos estar do lado certo, precisamos estar do lado do Pai, precisamos estar com o Criador, para estarmos de mão dadas com Ele. Semana que vem nós vamos falar novamente sobre o Apocalipse. Mais coisas serão reveladas aqui, mais coisas serão trazidas às claras. Não perca. Se você não entendeu, vem à noite, nós vamos pregar essa mesma mensagem. Se alguma coisa você perdeu, volte à noite. Se você conhece alguém que precisaria estar aqui, você lembrei de alguém que precisaria ouvir essa palavra, convide ele, vem à noite, porque nós vamos trazer essa mesma palavra. Mas é necessário estar do lado certo, queridos. Tem alguém aqui que está do lado errado e quer mudar para o lado certo, quer vir para o lado dos que vão subir com o Pai? Eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu estou afastado do Evangelho como estava o meu amigo, e que infelizmente foi ceifado. Volte enquanto há tempo. Volte enquanto há tempo. Você ainda tem essa oportunidade. Tem alguém que nessa manhã quer se reconciliar com o Senhor? Tem alguém que nessa manhã quer dar um passo para o Senhor Jesus? Ou todos já estão do lado certo? Os que já estão do lado certo, os que já estão do lado dos que vão subir com o Pai, que aplaudam ao Senhor nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar o pastor Fabiano aqui. Pastor Fabiano tem alguns anúncios a fazer. Eu já estou anunciando que à noite estaremos aqui para mais um culto em adoração, para mais um culto em que vamos estar trazendo essa palavra impactante. Pastor Fabiano. Bom dia igreja, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Acho que o evangelista esqueceu, né, do grande momento que é a oferta de Deus. Você que está aí com a sua oferta, com o seu santo dízimo, pegue aí na sua mão. Esse é o momento da gente também adorar a Deus, né, com as nossas ofertas e ser abençoado também, porque a partir do momento que você crê, né, que esse Deus maravilhoso, assim como Ele vai voltar, né, e vai buscar a igreja, Ele também está aí, nesse momento, buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, amém? Então pegue aí sua oferta, seu santo dízimo, levante para o alto, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai bendito, eis aqui, Senhor, o teu povo, que como prova do seu amor, como prova, Senhor, da sua fé por ti, Senhor, está aqui também te adorando através das ofertas, através do santo dízimo, Senhor. Por isso, ó Pai, eu clamo a ti, que nesse momento abra as janelas dos céus, derrame sobre cada um, sobre cada família aqui presente, Senhor, a maior abastança, Senhor. Que o Senhor multiplique na vida de cada um a 30, a 60, a 100 por um, Senhor. Faça, Senhor, com que essas pessoas estejam portas, Pai, onde não há portas. Abra a oportunidade para essas pessoas, para que elas também venham ser abençoadas, Pai, através da prosperidade, em nome de Jesus. Abençoe a todos, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Venha louvando e adorando ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aos recados. Todos aqui
Deixa eu fazer uma pergunta agora para os casais, aproveitando o momento, né? Todos aqui irão participar do Congresso de Casais? Todos irão? Vocês vão? Marlene? O irmão aqui vai participar do Congresso? Está trabalhando? Não vai poder? Amém. Então, acredito que todos vão, né? O evangelista vai, glória a Deus. Só para que todos continuem orando e agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele vai nos dar de poder participar desse congresso, que vai ser uma bênção, já está sendo, em nome de Jesus.